aqui no nosso país, eu acho que a democracia, em muitos setores, ela está sendo cumprida a rigor, mas ainda falta alguma coisa para dizer que nós temos uma democracia completa no nosso país. A redemocratização do Brasil aconteceu aos poucos. Foi um processo que combinou a determinação do governo militar em abolir leis discricionárias e a pressão popular pela democracia. Um exemplo dessa última foi a campanha por eleições diretas para presidente da República, que marcou o ano de 1984. A iniciativa não obteve sucesso, mas criou as condições para a eleição no ano seguinte do candidato das oposições, Tancredo Neves, no colégio eleitoral. Tancredo não tomaria posse, pois faleceu de uma diverticulite poucos dias antes de receber a faixa presidencial. Assumiu no seu lugar o vice-presidente eleito José Sarney, que, em meio a graves dificuldades econômicas, implementou a agenda da Aliança Democrática, que consistia na reconstrução do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Constituinte, que dotou o país de sua 7ª Constituição desde a independência. Quando é eleito Leonel Brizola no Rio de Janeiro, no estado do Rio, de certa forma, há um frisson em Brasília no regime militar, que não era previsível. O poder, o governo Brizola não era previsível. Os outros governos eram. Se você pegar o PMDB em São Paulo, no Paraná, na verdade, tudo isso era previsível. O regime militar já pensava que isso ia acontecer. O PMDB é um partido confiável. Naquele período já era, apesar das crises localizadas, como 81. É um partido. O PDT não era um partido confiável, é um novo gestor. Né? Então, o governo Brizola, né, representa o quê? Representa a volta daquele Rio de Janeiro, quando a cidade do Rio se impõe ao estado do Rio, daquele Rio de Janeiro rebelde, daquele Rio de Janeiro, digamos assim, não confiável, imprevisível Rio de Janeiro. O que vai representar um cerco da cidade do Rio. A cidade do Rio, ela vai continuar sendo vista como uma cidade indomável, cercada, uma cidade politicamente não confiável. No governo Brizola, né? O governo Moreira Franco não faz absolutamente nada em relação a isso, né? Nada em relação a isso, de melhorar a situação do Rio e melhorar a situação da Câmara Municipal. Moreira Franco não tem sustentação na Câmara, que Brizola tinha. Aliás, Brizola usa a Câmara para se contrapor a Moreira Franco e continua isso em relação aos governos Collor, entendeu? E Itamar e Fernando Henrique. Para ter uma verdadeira democracia tem que ter alternância, assim, diferentes partidos políticos, diferentes políticas e pontos de vista, assim, mais diversidade. Depende muito do povo, que é o povo que decide, ou seja, a voz do povo é a voz que vai decidir aquilo, que é a pessoa que vai representar o país, é a pessoa que, entendeu? Vai mostrar pra gente o que é o mais certo. Existe uma série de fatores que podem transformar o sistema, né? Com lutas, junto, lutando, igual a gente tem aí as greves, luta, unido para conseguir. Olha, vamos para a praça, né, como antigamente, né? Vamos gritar, vamos falar, vamos subir um palanque, né, como antigamente era, né? Que fazia por aí. Hoje em dia o pessoal está muito relaxado, né? Está muito à vontade. Chega no sofá e deixa tudo acontecer, né? Deixa tudo passar. Eu acho que não deve. O povo devia se conscientizar mais. Tem muita gente que fica, tipo, bota uma venda, bota um tapão no ouvido e finge que nada está acontecendo. E as pessoas tinham mais que falar, tinham mais que ir para a rua, igual foi anteriormente. Para poder a gente ter essa liberdade, o povo tem que se unir. Porque se todo mundo fingir que nada está acontecendo, a tendência é piorar. Eu não acho que seja através de uma revolução armada, de gente na rua, mas através do povo tendo conhecimento. E eu acho que a partir de quanto mais pessoas souberem como funciona o governo, como funciona uma sociedade, elas vão conseguir ter esse poder representando todas as pessoas e não só uma minoria. As pessoas têm que procurar se estudar mais, conhecer melhor sobre as leis, conhecer melhor sobre as pessoas com quem eles vão
colocar no nosso governo. Essa é a hora certa para expressar a democracia, escolhendo quem vai te representar politicamente. Não é só uma pessoa, não é só um grupo que acaba com uma ditadura. Acho que é o mundo que acaba com uma ditadura. Quando uma ditadura acaba é porque outras ditaduras no mundo inteiro estão acabando. Então não adianta falar que tem um herói, são todos heróis. Agora, é uma coisa que não é uma pessoa que levanta e fala, eu vou contra essa ditadura. Pode ser o Che Guevara, pode ser quem for. Agora, se não tiver um cenário político que leve a isso acontecer, não adianta o que faça. Não adianta o que aconteça. Eu acho que é muito mais por aí. Você tem que saber como está a maré do mundo para você lidar politicamente. Você não pode inventar uma política. Falar, eu quero que seja assim, eu quero que seja monárquico, eu quero que seja uma ditadura. Acho que não é assim. Acho que a pessoa entende como está a maré do mundo e aí essa maré normalmente vai se estabilizando, né? E aí eu acho que essa luta democrática é sempre bacana. Os brasileiros vivem hoje num Estado de direito democrático e nossas instituições parecem mais seguras do que em todas as épocas do passado. Passou por seu primeiro grande teste quando o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular, Fernando Collor de Mello, foi objeto de um processo de impeachment por corrupção. As instituições democráticas saíram mais fortalecidas ainda dos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, marcados por reformas que visaram modernizar o Estado brasileiro. E têm resistido bem às tentativas de enfraquecê-las, como pode testemunhar a existência de uma imprensa livre e vigilante. O que vai acontecer agora é com o governo Lula, que percebe que tem voto na cidade do Rio de Janeiro e faz todo um investimento político em relação à cidade do Rio, né, visando a trazer a cidade do Rio como parceira política do governo Lula. Então isso é um movimento novo, isso é uma coisa nova, porque mesmo com o Fernando Henrique não aconteceu isso, né? A Câmara continuou sitiada, de certa forma. Então você tem agora no Rio de Janeiro um momento novo que começa em 2003, né? E que foi ainda mais reforçado com a questão das Olimpíadas e da Copa do Mundo em 2014. Né? Então, a cidade do Rio está lentamente retomando, mas se você olhar os debates da Assembleia na televisão, da Assembleia Municipal do Rio de Janeiro hoje na televisão, você percebe que há ainda um diapasão muito grande entre a Prefeitura da cidade do Rio e a Câmara. Porque a visão ainda é, tanto a nível federal da Dilma, tanto a nível estadual do Cabral e a nível municipal do Eduardo Paes, é de instrumentalizar a Câmara, de transformar na Câmara ou na Assembleia Municipal ou estadual ou no Congresso Nacional em instrumento votante das leis decisórias que vêm do Poder Executivo. Né? Então, essa visão ainda é muito forte. Né? Não como um espaço de representação, não como um espaço de contestação, como você apresentar um projeto e ter a Assembleia como local onde esse projeto vai ser melhorado. Não, há uma visão burocrática de transformar os parlamentos em instâncias decisórias burocráticas de decisões já tomadas no Poder Central. Então, em plena democracia, a gente vê essa disfunção entre poder executivo e poder legislativo. O poder legislativo não elabora leis. O poder legislativo, ele corrobora as leis criadas pelo poder executivo. Essa visão ainda é muito forte. Ainda resta muito a fazer, claro. O poder executivo ainda é demasiadamente forte. O poder legislativo ainda é excessivamente sujeito às pressões do executivo. Mas está nas mãos dos brasileiros aprimorarem nossas instituições democráticas. Como diz um de nossos entrevistados, cabe ao povo falar mais, conhecer mais e educar-se mais.